Amém, querido. Poder sentar, em nome de Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado a vitória. Amém, queridos. Irmãos, eu queria ler o versículo com os irmãos nessa noite, que está lá em 1 Crônicas. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, seu capítulo 29. Deixa eu ver se é isso mesmo. Segundo Crônicas, Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Amém, meus queridos? Os irmãos acharam? Está aqui? Está. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 10 a 14. Queridos, Davi faz uma oração aqui, em gratidão a Deus, por tudo que Deus fez na vida dele. E eu acho muito interessante essa oração de Davi, porque essa oração de Davi deveria ser a nossa oração, deveria ser a oração de uma pessoa que reconhece a fidelidade de Deus. Olha o que diz aí, a partir do versículo 10. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és, Senhor Deus de nosso Pai. Bendito és, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Tu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Quem, porém, sou eu? E quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Amém, queridos? Olha, vamos ver que interessante, queridos. Puxa, o Davi, querido, realmente é um exemplo a ser seguido. Mas olha aqui o versículo 14. E os irmãos observam, por exemplo, voltando um pouco ao versículo 10, que fala: Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação. Davi estava na frente de todo o povo. Ele deu toda a honra, majestade ao Senhor. Ele vem dizendo no versículo 14: Quem, porém, sou eu? E quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Ou seja, irmãos, eu ouço às vezes pessoas pronunciarem palavras, tipo como se fosse uma obrigação, ou como se fosse algo, querido, que despertasse diante de Deus uma necessidade
de Deus receber, de Deus captar recursos, irmãos. E como se o dízimo fosse algo, querido, que fosse algo que Deus estivesse precisando. Mas o rei Davi, querido, com muita inteligência e sabedoria, que foi o homem de Deus, ele vem aqui, diante da congregação, e faz essa oração, querido. Uma oração de confissão, de fidelidade, de quem realmente vive diante de Deus, e de quem realmente, querido, tem uma aliança com um Deus verdadeiro, e de quem acredita, querido, absolutamente no poder de Deus. Então o Davi, ele está agradecendo a Deus perante a congregação aqui, amados, por tudo que Deus fez. Olha, vamos ler de novo a partir do versículo 10, presta atenção para você ver, olha o que diz. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu governas sobre tudo nas nações. Tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome e louvamos o nome da tua glória. Quem, porém, sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio de ti e das tuas mãos. Então, meus queridos, o que é que Davi está dizendo aqui? Que na realidade, irmãos, Deus, ele não precisa, nós é que precisamos, nós é que temos que observar de Deus, irmãos, que, como diz o Davi aqui, toda honra, toda glória, toda majestade, tudo poder no céu e na terra, tudo vem de Deus. E aí ele vem dizendo como ele poderia e como o povo poderia dar ao Senhor voluntariamente, e acrescentando aqui no final que tudo vem do Senhor, tudo vem dele. Então, irmãos, não é você pagar dízimo, não é você, é você realmente adorar a Deus com a sua fidelidade, é você realmente fazer valer diante de Deus a palavra de Deus, aonde você vai ter, querido, algo e que você vai realmente ter uma aliança com ele, porque ele fala assim no final do versículo 14: e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. O que é isso, irmãos? É um desafio você pegar, por exemplo, e devolver para o Senhor algo que veio das mãos dele. Eu sei, meus queridos, sabe o que eu sei? Eu sei que ser dizimista não é fácil, sabe por quê? Porque o ser dizimista não depende de sentimento. Igual, por exemplo, nessa minha caminhada, já conversei com muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não senti no meu coração de ser um dizimista. Sabe, meus queridos, nunca ninguém vai sentir de ser dizimista, porque o ser dizimista é um ato de obediência a Deus. É um ato, querido, que você crê ou você não crê na palavra de Deus. Então, querido, o ser dizimista está vinculado a uma pessoa que reconhece que tudo veio de Deus. Aí o que ele faz então? Segundo o texto de Davi aqui, segundo a oração de Davi, diante de toda a congregação, ele somente devolve o que veio das mãos do Senhor. Ou seja, irmãos, quem poderá, querido, com a força do seu braço, fazer qualquer coisa? Quem poderá, na força do seu braço, ou na força que há em ti, dizer, querido, que amanhã nós estaremos vivos ou não estaremos vivos? Ninguém sabe, só ele sabe. Então, querido, o ser dizimista é, na realidade, você devolver para Deus aquilo que evidentemente Deus já fez por cada um de nós. Amém, querido? Então eu quero que você nesse momento feche os teus olhos, em nome de Jesus. Pega aí o teu dízimo, a tua oferta na mão, e nós vamos orar nesse momento e vamos consagrar isso ao nosso Senhor, e o nosso Senhor vai te abençoar ricamente, porque você vai estar devolvendo ao Senhor tudo que veio das mãos deles. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, abençoo a vida, Pai, daqueles que, como Davi, têm reconhecido que Tu é a honra, a glória, a força, o poder, o domínio, a esperança, a vitória, que cada um consiga, Senhor, devolver a Ti, Senhor Jesus Cristo, aquilo sobre as quais o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, Pai. Nós queremos devolver para o Senhor aquilo que veio de Ti mesmo. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um, pela bênção, pela vitória, e que o Teu nome seja e continue sendo engrandecido. Senhor, eu abençoo cada um agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Amém, queridos? Amados, hoje nós estamos aqui no culto, terceiro domingo do mês, culto de apresentação de crianças. E hoje, até agora, nós temos 4 apresentações com 5 minutos de foto e de história. Então eu prometo para os irmãos que eu vou puxar o culto o quanto mais antes, para não passar e não exceder em nada. E eu queria já no começo aqui começar a dar alguns avisos, que talvez no final vai ficar um pouco difícil. Queridos, a exemplo do que nós fizemos na semana passada, essa semana que vai entrar agora, excepcionalmente nós mudamos o culto da família, que era para ser hoje, nós mandamos para domingo que vem, no dia 27. Aí o que vai acontecer no culto da família, querido? No culto da família, o pastor, a pastora e mais os irmãos que quiserem nos seguir, nós vamos fazer de novo 3 dias de jejum. E a gente vai estar orando, aqui na igreja e provavelmente no Canaã também. Por quê? Porque a gente foi em São Paulo e nós compramos material para confeccionar uns óleos ungidos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai lançar um desafio para os irmãos. Os irmãos que têm, por exemplo, pessoas na sua casa que não são evangélicos ainda, maridos que estão na igreja, a esposa não estão, ou a esposa que está aqui, o marido não estão. Essa semana vai ser uma semana voltada só para isso. Aí a gente vai fazer o jejum de 3 dias, eu com a pastora, e quem mais quiser entrar com a gente, quem quiser fazer jejuns de 24 horas. Aí no domingo, no culto da família, você vai convidar a pessoa para vir no culto, querido. Você vai convidar essa pessoa para vir no culto. O culto, a gente vai fazer um culto totalmente voltado para a família no domingo. Mas no domingo, o que a gente vai fazer? A gente não vai distribuir um vidrinho de óleo para cada pessoa, mas nós vamos distribuir o vidrinho de óleo para cada família representada. Por exemplo, tem família na igreja que tem 4 pessoas, família que tem 3, tem 1 pessoa. Aí você vai pegar aquele olhinho ungido, que você vai ir, Deus vai direcionar o lugar, como você vai usar aquele óleo ungido, e a gente acredita que Deus ele vai prosperar e que Deus vai mudar o quadro da sua vida. Mas o que é importante, querido, nesse propósito que a gente está fazendo aqui, é que a palavra de Deus fala que a nossa família ela ganha sem palavra. Então a gente não quer que você chegue lá e pega a faca e encosta seu marido na parede e fala: você vai para a igreja domingo, senão eu vou te furar. Não, não é isso, não é isso. A gente não quer que você chegue lá, pega o cordão o cordão do ferro de passar roupa, dá um laço no pescoço da mulher e segura assim e fala: você vai para a igreja, ou senão você já era. Não, não é nada disso. Você vai pegar, por exemplo, uma roupa, uma camisa, e vai pingar uma gotinha de óleo ali, e você vai orar a Deus. Aí o que vai acontecer? Deus ele vai intervir. Deus ele vai intervir, querido. Então essa semana toda, o pastor, a pastora, vai estar, querido, fazendo isso em prol do culto da família. Aí as células, os irmãos que quiserem nos acompanhar, vocês vêm, que evidentemente, vocês oram nas suas casas, vocês façam o jejum de vocês. Mas, irmãos, é muito importante que você acredite nisso. É muito importante que você acredite nisso. Por quê, querido? Porque, irmãos, nós estamos vivendo momentos nas nossas vidas, e neste ano principalmente,
em que a gente não aceita mais viver uma vida na igreja de uma forma onde a gente não vê o milagre de Deus acontecer na nossa casa. Então eu acredito e que Deus ele vai prosperar e que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém, meus amados? Amém ou não? Maravilha. Tem mais alguns avisos e no final a gente vai estar falando sobre isso. Bom, querido, como é uma semana de oração, uma semana da família, que evidentemente, eu queria nessa noite falar a respeito de um tema, querido, que ele está mais voltado para estudo bíblico do que para uma pregação, querido. Mas eu queria te desafiar nessa noite aqui, a fazer o quê? A você estar atento a isso, você que gosta de marcar, querido, porque, queridos, nós precisamos nos despertar dentro de uma totalidade da nossa vida para a prática da palavra de Deus. Então, eu vou estar lendo alguns versículos, alguns já são conhecidos dos irmãos, que a gente tem falado muito, alguns não são todos conhecidos, mas a gente vai estar trazendo sobre um tema, querido, que eu vou repetir, seria mais para um estudo bíblico, como é que eu gostaria que os irmãos praticassem ele. Então, o tema hoje poderia ser chamado da seguinte maneira: pedindo e recebendo. Amém? Então, o texto que nós vamos ler aqui, alguns textos aqui a princípio, o primeiro está em Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, seu capítulo 7, versículos 7 e 8, e aí depois o versículo 11. Pedindo e recebendo. As crianças até abaixo de 7 anos já podem ir para lá, que já os irmãos, a célula que já está na responsabilidade, já está lá cuidando das crianças, tá bom? Já pode ir as crianças para lá. Quem achou Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, diga amém. Olha o que Jesus, ele está ensinando aqui. Mateus 7, 7, olha. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Versículo 11. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Amém, amados? Agora vamos lá para o Evangelho de João, no seu capítulo 14, João 14, versículo 12 e 14. João 14, versículo 12, versículo 14. João 14, versículo 12, até o versículo 14. João capítulo 14, versículo 12 ao 14, fala o seguinte, Jesus dizendo mais uma vez: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém ou não, querido? Irmãos, até o presente momento, pelos versículos que nós lemos aqui, Jesus, ele nos transmitiu, ele nos ensinou a respeito da oração, de uma forma tão simples, amados, que nós poderíamos nessa noite aqui imaginar que tudo que o cristão quiser, e ele pedir ao Senhor, ele vai receber. Tudo que o cristão quiser, ele pedir ao Senhor, ele vai receber. Existe, querido, uma questão que nós precisamos colocar em prática, e eu queria ler a introdução aqui da minha ministração aqui, para compartilhar com os irmãos a seguinte questão: olha, quando pedimos algo, podemos receber 3 tipos de resposta. Qual que é? O sim, ou o não, ou então espera um pouco. Quando você pede alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, ele pode falar sim, pode falar não, ou então pode falar para você, espera um pouco. Mas aí que entra uma questão muito importante, que é uma coisa lógica, que em relação a Deus,
é lógico que se alguém pudesse escolher, por exemplo, a resposta que ele gostaria de receber, seria sempre o sim, e nunca o talvez. A Bíblia nos ensina que em relação a Deus devemos pedir, como diz Tiago capítulo 2, ou como diz aqui em Mateus, que a gente tem que pedir e crer para a gente receber. Como fala que devemos pedir para receber, pois a Bíblia também nos ensina que podemos pedir e não receber, como diz, por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 3, pedir e não receber, porque você está pedindo mal. Então, amados, quando a gente observa a respeito do pedir a Deus, é muito interessante isso aqui. Por quê, irmãos? Porque eu vou me reportar novamente aos versículos que nós lemos aqui. O João, por exemplo, eu vou repetir João 14, versículo 12 ao 14, o que ele diz, que ele fala da seguinte maneira: em verdade, te digo, que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quando nós observamos aqui, que Jesus está deixando claro aqui, que, queridos, a nível de possibilidades, nós podemos fazer o que Jesus Cristo fez, e nós poderíamos fazer muito mais ainda. Agora, irmãos, existe uma verdade em tudo isso. Qual que é a verdade que existe em tudo isso? E que a gente viu, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, alguns dos apóstolos fazer isso, mas a gente não vê, querido, consequentemente, nos nossos dias, ou nos dias de hoje, isso acontecer. Seria normal, por exemplo, também nós nos reportarmos a isso e dizer, queridos, que a nossa vida de oração, talvez ela não esteja, querido, no mesmo nível que aquelas pessoas oravam. A nossa vida de conversão, talvez ela não esteja no mesmo nível que aquelas pessoas estão. Mas eu queria deixar claro uma coisa aqui, querido, que existe um fato, irmãos, e esse fato ele é eminente sobre esse aspecto da palavra de Deus, e que Jesus deixou claro para nós. Tudo que nós pedimos ao Senhor, nós precisamos primeiro acreditar para que a gente possa receber. Então, por exemplo, eu queria desafiar os irmãos aqui, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, 6, um versículo que a gente lê bastante com os irmãos, lá em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Filipenses da seguinte questão. Filipenses 4, 6, olha como que é interessante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Amém ou não, querido? O que é que ele diz? Não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Amém, amados? Você sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema muitas vezes, irmãos, é que nós, sem perceber, nós desenvolvemos dentro de nós, sabe o que? Um sentimento, muitas vezes, que é um sentimento voltado muito mais pelo melancolismo. Às vezes, irmãos, quando a gente está sobre uma circunstância e que a gente precisa de uma intervenção a Deus, nós às vezes preferimos nos calar e ficar quieto, tentando sensibilizar Deus com aquele espírito angustiado daquela pessoa que fica chateada, daquela pessoa que fica moada no canto, daquela pessoa que fica ali recuada, sem, querido, fazer uso daquelas armas que Deus deixou para nós. Então, o apóstolo Paulo desafia a igreja de Filipenses o quê? Mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e pela ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, irmãos, nós precisamos expor, queridos, diante de Deus, aquilo que nós queremos. Irmãos, nós deveríamos, sabe ter o quê? Nós deveríamos ter uma agenda. E naquela agenda que nós deveríamos ter, nós deveríamos colocar, sabe, naquela agenda,
você colocar tudo o que você almeja essa semana aqui. Puxa vida, na segunda-feira eu vou fazer isso, na terça eu vou talvez fazer isso, na quarta eu vou fazer isso. E aí quando você colocasse todo aquele cronograma da sua vida e que você fosse viver aquela semana ali, aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que pegar e começar a orar a Deus e buscar o Senhor Jesus Cristo e pedir para o Senhor que Ele realiza tudo aquilo e o que o Senhor venha fazer e o que o Senhor Ele possa intervir na tua vida e que o Senhor possa, em nome de Jesus, destruir toda a obra do mal. Mas a gente não faz isso, irmãos. A nós, como os cristãos, muitas vezes estamos vivendo uma vida tão paralisante diante das circunstâncias, e que nós achamos, irmãos, que pela força da circunstância, o Senhor Ele vai vir nas nossas vidas, e Ele vai conceder para nós, querido, aquilo que nós estamos pensando e imaginando. Não é isso que o apóstolo Paulo fala aqui para a igreja de Filipenses. Ele fala, olha, não fica ansioso com nada, deixa as coisas acontecer, mas em tudo, pela oração e pela súplica, pela oração e pela súplica e pela ação de graça, vocês precisam fazer conhecido em tudo as suas petições diante de Deus. E aí, queridos, falando um pouco sobre isso aqui, com os meninos, com os discípulos, tudo, eu ensinei aqui e falei o seguinte, que a súplica seria como se você pudesse, por exemplo, chegar diante de Deus e você pudesse fazer uma oração em cima da palavra de Deus, em cima daquilo que você acredita. E aí o Espírito Santo me levou um pouco além. Você sabe qual que é? A súplica, irmãos, é quando você tem aquela sensibilidade diante de Deus, de chegar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados do seu esposo que não vem na igreja, pedir perdão pelos pecados do seu filho que não vem na igreja, pedir perdão pelos pecados cometidos pelas pessoas da sua família, pedir perdão pelos pecados do nosso país, da nossa nação, e chegar diante de Deus e pedir perdão. E pedir perdão. O que é isso, irmãos? Isso é súplica. Irmãos, você percebe uma coisa, querido? Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo, não fala o homem, fala o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Como que uma pessoa, irmãos, no mundo, sem Jesus, vivendo uma circunstância totalmente adversa, toda e qualquer realidade, como que ele pode se converter? Como que vocês acham, por exemplo, querido, que uma pessoa que está lá no mundo nesse momento, que está vivendo sobre total domínio da sua carne, onde estão embutidos todos os prazeres da carne, onde o apóstolo Paulo deixa claro que o homem carnal, ele nunca vai compreender as coisas do Espírito. O homem natural, ele não consegue entender a palavra de Deus. O homem natural, ele não consegue, queridos, entender a palavra, não consegue compreender as coisas espirituais. Como que ele vai se converter? Irmão, se você não colocar a sua vida diante de Deus, para que você possa mudar em alguns aspectos a sua oração, ele nunca vai se converter. Nunca vai se converter. Irmão, não tem como. Não tem como uma pessoa se converter do nada. Não tem como uma pessoa se converter do nada. Não tem como que uma pessoa ele reconhecer Jesus Cristo do nada. Não tem como. Mas aí presta atenção para você ver. Se você entender essa questão aqui, em que o apóstolo Paulo deixa claro: não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus não conhece você? Deus não sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa. Deus não conhece a sua necessidade? Sabe a sua necessidade. Mas a grande questão é, se você não pedir, não vai acontecer nada. Por isso que o apóstolo Paulo desafia, pela oração, pela súplica, com ação de graça, tem que ser conhecido diante de Deus. Tem que ser conhecido diante de Deus. Ou seja, Deus está o quê? Deus, irmão, sabe o que Deus é?
É lógico, a Bíblia fala que Deus é espírito. Mas eu estou para dizer para os irmãos que Deus, Ele é todo ouvido. Deus, Ele é todo ouvido. Ele está esperando. Esperando o quê? Esperando o clamor. Esperando, sabe o quê? Você chegar de Deus e falar: Senhor, eu sei que a luta com meu esposo não é uma luta contra a carne e contra o sangue, é contra os principados. Senhor, em nome de Jesus, eu acredito no Senhor agora, que o Senhor vai fazer. Senhor, a minha esposa, Senhor, a luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados. Eu vou orar agora, Senhor, eu vou acreditar, e o Senhor vai mover. Mas, irmãos, qual é o princípio de tudo isso aqui, segundo a palavra? É aquilo que nós vemos, o que Mateus capítulo 7 fala, que tudo que você pede, você encontra. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. É o que ele falou em João 14, que você buscar, Ele vai fazer para você. Por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 10, 12. Efésios capítulo 3, versículo 10 e versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12, 10, 11 e 12. Apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Vamos achar comigo? Olha o que o apóstolo Paulo fala aí. E foi assim, para que agora, para que hora que é, irmão? Agora, pela igreja, através de quem, irmão? Através de quem, meus amados? Pela igreja, não é isso? Olha o que ele diz. E foi assim para que agora, através de quem? A igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Amém ou não, querido? Amém ou não? Vou continuar. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Amém, amados? Então, olha para os irmãos ver que interessante aqui que o trecho do apóstolo Paulo, que ao contrário do que o apóstolo Paulo diz lá para a igreja de Filipenses, ele fala que agora, irmãos, que agora é pela igreja agora. Então olha para os irmãos ver como é que é interessante isso. Você individualmente, presta atenção, individualmente você vai fazer oração, você vai pedir perdão pelas pessoas da sua família, você vai agir com ação de graça diante de Deus, e você vai fazer a sua oração ser conhecida diante de Deus, individualmente. Então individualmente você vai lá e você faz a sua oração, e a sua oração ela repercute, e Deus ele vai abrir a porta, a janela do céu, e vai dar boas dádivas como um pai faz para o seu filho. Agora você percebe aqui, querido, que aqui em Efésios o apóstolo Paulo está falando sobre um propósito um pouco mais exigente, de um propósito um pouco mais forte. Qual que é o propósito que ele está dizendo aqui? Olha, agora, irmãos, vocês precisam, como igreja agora, ele está bem deixando claro aqui, como igreja agora, vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam fazer as suas petições ser conhecidas diante de quem? Não é mais diante de Deus agora, é diante dos principados. É dos principados. Por isso, irmãos, que tem uma frase que a gente usa muito pouco, mas que a gente vai usar muito aqui ainda. Sabe qual que é a frase? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Por quê, meus amados? E o que o diabo tentou durante esses anos, descaracterizar a igreja,
colocar divisão na igreja, colocar pensamentos contrários na igreja, colocar na igreja individualismo, colocar no meio da igreja, querido, pessoas, querido, apontando outras pessoas. Por que o diabo lutou tanto para descaracterizar a igreja? Porque ele sabe, irmãos, que existe uma força na igreja muito forte, mas que essa força muitas vezes ela não é ousada, e o próprio Jesus, ele é o exemplo disso. Por quê? Quando Jesus expulsa os demônios, e Jesus começa a expulsar o demônio, aí os escribas, os fariseus, as pessoas que estão lá, eles pegam e falam assim para o outro: ele está expulsando pelo poder de Beelzebul. Beelzebul, ele é o príncipe do Beelzebul, e ele está mandando esse demônio embora pelo Beelzebul. Aí Jesus Cristo fala assim: meu filho, aqui não tem Beelzebul não. Sabe por quê? Porque o reino dividido, ele não subsiste. O reino dividido, ele não subsiste. E por que o reino dividido ele não subsiste, irmãos? Porque não tem como subsistir. Se lá na tua casa, na tua família, o reino é dividido, se você pensa uma coisa, o seu esposo pensa outra, se o teu filho pensa coisa, se tudo na sua casa está sob um aspecto total divergência, você sabe como que você vai conseguir, querido? Você não vai conseguir nunca. Por isso, querido, que a Bíblia nos desafia, nós principalmente os homens principalmente, assumir uma postura de sacerdote na sua casa. E quando o homem não estiver assumindo, que assume a mulher uma postura de sacerdote. E o que é o sacerdócio aqui? É uma pessoa que chama para si a responsabilidade. Não adianta, por exemplo, você que é mulher, que tem um homem que é um banana, você pegar e falar assim: vou esperar para o meu marido, se ele é um banana. Não tem como. Você tem que assumir a postura. Começa a orar a Deus, e começa a amarrar os demônios, manda o demônio manifestar na vida dele. Você vai ver como é que ele vai rapidinho se converter. É assim que funciona. É que não o Cláudio Duarte fala: o homem banana e a mulher abacaxi. Quando a mulher é abacaxi, o homem tem que assumir responsabilidade e descascar o bendito abacaxi, irmão. Irmãos, ele ensina sobre isso. Então, amados, o que acontece? Nós observamos aqui duas coisas muito importantes. Qual delas, querido? Você precisa individualmente fazer oração, súplica, ação de graça, mas você tem que fazer isso conhecida, as suas petições diante de Deus. Deus tem que ouvir. O que é que Deus tem que fazer? Deus tem que ouvir a sua oração. Aí, meu amado, o que você faz? Como igreja, irmãos, aí entra a igreja. Aqui entra, sabe o quê? Aqui entra aquilo que nós estamos buscando, e a gente vai conseguir até o final do ano, se Deus nos abençoar. Todo mundo na célula, todo mundo cuidado, todo mundo sendo discipulado, todo mundo unânime, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo andando junto. Aí o que vai acontecer, irmão? Eu não estou com dó do diabo não, querido, não posso falar isso. Eu estou com dó do diabo. Eu não estou com dó do diabo. Na realidade, eu estou falando assim: diabo, a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar, porque o que o diabo tentou fazer, o que ele está tentando fazer aqui, ele já caiu por terra em nome de Jesus. Amém ou não? Vamos aplaudir Jesus, porque o diabo é um derrotado. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado, irmãos. Só que ele sabe que ele é um derrotado. Agora, irmãos, olha o que diz. Eu vou repetir aqui o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: e foi assim, para que agora, nesse instante, nesse momento, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que é a multiforme sabedoria de Deus? É as muitas formas que existem em Deus, para Deus salvar, querido, sabe quem? As nossas famílias, e tirar as nossas famílias das garras do diabo. Por isso que o diabo está tentando fazer o quê? Paralisar a igreja, colocar divisão na igreja, colocar pensamentos contrários na igreja. Irmãos, todos nós somos suscetíveis a erros. Todos nós somos suscetíveis a erros, irmãos. Irmãos, se você sair procurando erro por aí, na vida do pastor, não faça isso, pelo amor de Deus.
Nós vamos achar erros e mais erros, irmãos, mas aí entra o que eu falei na semana passada. Nós damos graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos justifica. Então, irmãos, o que o diabo quer fazer com você? Quer tirar você fora da igreja. Por quê? Quando o diabo vai tirar você fora da igreja, aí o que vai acontecer? Você não vai estar cumprindo com esses propósitos. Você não vai estar cumprindo com esses propósitos. Por que você não vai estar cumprindo com esses propósitos, irmãos? O apóstolo Paulo deixa claro aqui: agora, pela igreja, seja conhecida diante do quê? Dos principados e potestades. Eu até tenho pessoas que ele ora e fica assim: principado, está barrado, potestade. Mas, irmãos, se ele não for igreja, isso não adianta nada. Não adianta nada. Não existe oração isolada que amarra principado. O diabo vai, toca na família dele, arrebenta a família dele, destrói a família dele, tudo. Ele não consegue, irmão, não existe como uma pessoa consagrar a vida dele e ele for lutar contra o principado. Não adianta. Não adianta, ele vai lutar contra o principado, ele vai ter aquela sensação de que ele está super vitorioso aí, mas a hora que ele for ver na família dele, está tudo arrebentado, irmão. Está tudo estourado. Por quê? Porque essa oração, ela tem que ser igreja. Através da igreja. É através da igreja. Então, qual é o papel do diabo, então? O diabo quer nos tirar da igreja. O diabo quer nos amarrar num sentimento egoísta, egocêntrico. Ele quer nos prender num sentimento de justiça própria. Por quê? É óbvio, irmão. Se uma pessoa no meio da igreja se destaca dizendo o seguinte: ó, eu vou consagrar minha vida e vou orar, e eu não estou nem aí com o resto dos irmãos, porque eu vou orar e eu tenho autoridade, eu vou fazer. Irmãos, ele pode ter autoridade, com certeza, ele pode ser o instrumento na mão de Deus, mas para fazer a oração dele chegar diante de Deus, diante do diabo não adianta, porque diante do diabo tem que ser igreja. Por que o inimigo quer então que as pessoas não fazem parte da igreja? Por quê? Que o diabo quer colocar o quê? Muitas vezes o diabo coloca na pessoa o quê? O sentimento de autojustificação, de justiça própria, e a pessoa acha que ele é santo, acha que ele é santo. Quantas pessoas já teve ocasião que me procurou, falou: pastor, puxa vida, eu estou orando a Deus, consagrando a Deus, eu estou me sentindo tão santo assim, pastor, tão santo assim, que até eu estava brincando hoje. Você sabia, sexta-feira é feriado do que é? É sexta-feira, Bertão, sexta-feira santa, porque eu sou santo, brincadeira. Sabe, às vezes a pessoa vem, a pessoa fala assim: nossa, pastor, eu estou tão assim poderoso, que eu estou sentindo assim, está saindo um raio da minha mão assim, sabe? Mas sabe, pastor, tem uma coisa: eu não consigo ficar mais na roda dos escarnecedores. Esse povo da igreja é tudo escarnecedor, pastor. Puxa, eu estou tão santo, misericórdia, misericórdia. Misericórdia mesmo, irmão, não consegue, puxa, não entendeu que isso tudo aí é um grande laço do diabo, irmãos. Uma pessoa cheia de Deus, ele vai ser automaticamente cheio de amor, ele vai pegar o caído, ele vai levantar o caído, ele vai ajudar as pessoas. Então o que acontece, irmão? Não tem como a pessoa sozinha, ele lutar contra os principados. Deus poupa ele, mas o principado, irmão, fica de perna cruzada assim, se podia dizer assim, ó, de boa assim, não muda nada, porque tem que ser igreja. Agora é difícil ser igreja, é difícil ser igreja dependendo do ponto de vista, porque você não tem como ir sozinho, você tem que dar a mão para o irmão, você tem que suportar o mais fraco, você tem que ajudar o irmão. Aí que o inimigo quer fazer o quê? Quer barrar a igreja exatamente aí. Por quê? Porque a igreja ela fica pensa, ela não consegue prosperar. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai mudar o histórico da tua vida, e Deus vai mudar o histórico da sua vida, e Deus vai mudar o histórico da sua vida, a partir do momento, querido, em que você esteja disposto, querido, a realizar a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.
Queria pedir aqui para os líderes de célula, que vão fazer suas células, estudar evidentemente a lição que vai ter, e ficar em cima daquilo que foi dito aqui, porque, queridos, nós falamos aqui de alguns versículos. Deixa eu encerrar com outro versículo. Colossenses, vamos lá, Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Queridos, para nós finalizar aqui esse pensamento, eu queria ler com os irmãos na carta de apóstolo Paulo aos Colossenses 2, 14 e 15, o que foi que Jesus Cristo fez por nós. Cada apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Cada apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, está escrito assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-nos do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojados os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Amém? Amém? Eu vou ler novamente. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojados os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre ele na cruz. Amém, querido? Isso é importante, querido. Por que é importante? Porque nós precisamos ter, sabe o quê? Nós precisamos ter força de reação. Precisamos reagir, irmãos. Então, queridos, eu queria encerrar esse trecho da palavra aqui, dizendo para os irmãos que essa semana, irmãos, é uma semana da família, e eu gostaria que os irmãos, então, se prontificasse na sua casa, orar, vir para a igreja, buscar Deus, fazer parte de tudo, convidar as pessoas para vir. Domingo vai ter um culto especial, evidentemente voltado para a família, e depois no domingo, sem falar nada, cada família vai poder vir aqui. Eu tenho 200 famílias, querido, eu tenho 200 frasquinhos de óleo ungido, e que você vai levar para a tua casa. Cada família vai ter um, e você vai ir, vai colocar, e Deus vai vir, querido, com algo poderoso em nome de Jesus, porque nós vamos fazer esse ato como igreja na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus.